Fake News. Este é o título da nossa meditação de hoje e está baseada na leitura do capítulo 22 de Josué. Lerei apenas uma parte, dos versículos 10 até o 12, a leitura da versão conhecida como Almeida século 21. Diz assim: Ao chegarem à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali à beira do Jordão um altar de grandes proporções. E os israelitas ouviram dizer, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos israelitas. Quando ouviram isto, os israelitas reuniram-se todos em Siló para irem guerrear contra eles. Fake news. Ou melhor, notícias falsas. Tá? Isso sempre existiu e continua crescendo cada vez mais, e com o desenvolvimento das comunicações, na nossa época, né, elas atingiram um patamar inimaginável, deixando cada vez mais difícil de se reconhecer o que é verdade e o que é mentira. Provavelmente o diabo, conhecido na Bíblia como o pai da mentira, esteja muito contente com a situação atual, pois muitas reputações e até mesmo vidas, né, têm sido destruídas por meio das fake news. E no texto da meditação de hoje, nós percebemos claramente o perigo aqui das notícias falsas, meus irmãos. O capítulo 22 todo, se você puder depois ler o capítulo todo, eu acho que seria muito interessante. Mas uma parte das tribos de Israel estava estabelecida em um dos lados do Rio Jordão. E outra parte menor, 2,5 tribos, né, estavam do outro lado. Não sabemos como, nem por meio de quem, mas chegou ao grupo maior uma notícia, como diz Josué 22:11. Eles ouviram dizer, chegou uma notícia a respeito das 2,5 tribos, né, da parte menor. Não temos detalhes de como a notícia chegou. Fake news é assim, né? Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem é o responsável. Não sabemos também, mas fica claro aqui pelo contexto que ela chegou totalmente deturpada. A notícia não batia com a realidade. Né? Tinha uma parte de verdade, mas uma parte de mentira. Era uma fake news. Ela anunciava que outro grupo de tribos havia se rebelado com Deus. Isso a fake news. Né? Porque construiu um altar para outra divindade, o que seria um perigo para todas as tribos. Porque a aliança que eles tinham feito, que Israel tinha feito com Deus, era com o grupo todo. E quando uma parte quebrava a aliança, na verdade o grupo todo sofria as consequências. E é óbvio que o povo de Israel não queria enfrentar o próprio Deus, né? Lutar contra o próprio Deus, como já havia acontecido no passado. Eles haviam sofrido muito, como no texto cita, por exemplo, o caso da época de Acã, quando Acã pecou e com isso a aliança de Israel com Deus foi quebrada e todos sofreram. Diante do ouvir dizer, logo se mobilizaram para a guerra contra os seus irmãos supostamente rebeldes, como diz lá no versículo 12. Quando ouviram isto, os israelitas reuniram-se todos em Siló, que era onde estava o tabernáculo, vamos dizer assim, uma espécie de templo, né? O templo, o local de adoração da época, se reuniram em Siló para irem guerrear contra eles, contra os irmãos. Contra os irmãos. Graças a Deus, antes de partirem para a guerra, enviaram uma comitiva para verificar ali a veracidade, né, das notícias. Confirmaram realmente a existência do altar, o altar foi feito, ainda do lado
do lado do rio onde estava a maioria das tribos, né? Foi feito um grande altar. Contudo, ao contrário do que a falsa notícia apresentava, não era uma atitude de rebeldia, de maneira nenhuma. Era o contrário. Era uma tentativa de preservar ainda mais viva na memória do povo, dos dois grupos, né, a grande verdade. O Senhor é Deus. Está no texto. Está no texto. Né? O altar que eles fabricaram, então, não era para ser utilizado para a oferta de sacrifícios para nenhum falso Deus. Na verdade, nem para o Deus verdadeiro, como alguém talvez tenha deduzido naquela época, mas para testemunhar às gerações futuras de todas as tribos que eles faziam parte da aliança de Israel com o Senhor. Era um altar, um monumento. Era um altar monumento para lembrá-los, ou lembrar a todas as futuras gerações que eles realmente adoravam ao Deus verdadeiro. Tanto era assim que eles deram ao altar um nome. E o nome do altar, como está lá em Josué 22, 34, então no mesmo capítulo, é Testemunho. Né? Testemunho. Este é o nome do altar. Ok. Esclarecida a situação, a comitiva retornou ao grupo maior, deu a notícia verdadeira para os demais, o que causou então uma grande alegria a todos e evitou uma injusta e sangrenta guerra civil. Olha o perigo que eles passaram. Por quê? Porque chegou uma falsa notícia. Lá no capítulo 22, 33, mostra que o povo se alegrou e muito com a notícia verdadeira, porque isso realmente evitou uma injustiça e uma guerra sangrenta entre irmãos, pessoas da mesma nação. O termo fake news tornou-se popular no Brasil há não muito tempo. Mas notícias falsas sempre existiram e continuam a existir e certamente continuarão a existir. Elas têm sido usadas em grande escala, eu digo assim, pelo diabo e seus seguidores, que amam e divulgam a mentira. E podem levar pessoas boas, bem intencionadas, sem perceber, a cometerem grandes injustiças. Então, meus irmãos, fiquemos atentos. Como filhos de Deus que nós somos, não nos cansemos de buscar a verdade, sempre conferindo aí a veracidade ou não das notícias que chegam até nós. Fique atento, fique alerta, porque o perigo é real. Fake news podem causar divisões, injustiças, desgraças e muitos males. Fique na graça e na paz do Senhor.